Fala galera do canal R Corredores, tudo bem com vocês? Beleza? Hoje nós vamos falar sobre lições aprendidas e não aprendidas pós-maratona. Confira lá! Galera, é o seguinte, hoje faz 3 dias que eu terminei a maratona de Porto Alegre. Eu fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito feliz com o meu desempenho. Eu quero mostrar aqui mais uma vez esta linda medalha, medalha grande, medalha enorme. Como eu falei no vídeo anterior, do tamanho de uma maratona, do tamanho que tem que ser, né, uma prova tão difícil, tão grandiosa, que é uma maratona, que é correr 42 quilômetros e 195 metros. Né? Eu estou muito feliz, muito satisfeito com o meu desempenho, mas algumas lições eu aprendi, outras eu ainda não consegui aprender com a maratona. Eu quero conversar rapidinho com vocês com relação a isso, vou fazer um breve comentário do que foram as 3 primeiras maratonas e agora com essa quarta. Em 2014 eu fiz a minha primeira maratona, né? Foi em Curitiba, a cidade onde eu moro, a cidade onde eu vivo, e eu já conhecia todo o percurso, eu já conhecia basicamente tudo que vinha pela frente com relação ao percurso, né? Entretanto, eu não me preparei de uma forma tão adequada e obviamente que eu só fui saber isso depois da maratona, né? Eu não tinha ideia do que era efetivamente correr esses 42 quilômetros, 195 metros, na verdade um pouquinho mais, né? Tudo depende aí do percurso e também, né, do que o nosso GPS, o nosso relógio, ele marca. Eu tive cãibras muito fortes nessa primeira maratona e eu terminei aí em 5 horas e 11 minutos, 5 horas e 12 minutos, eu não me recordo exatamente. A minha segunda maratona foi logo em 2015, um ano depois, também em Curitiba. É o mesmo percurso, né? E eu também tive cãibras. Só que as cãibras elas vieram depois, enfim, eu consegui bater o meu recorde pessoal, né? Afinal de contas eu tinha feito a primeira maratona em 5 horas e 12 minutos aproximadamente, e essa segunda maratona eu consegui fazer em 4 horas e 40 minutos, 4 horas e 37 minutos, eu também não me recordo exatamente. A minha terceira maratona, logo um ano depois, em 2016, ano passado, eu já me preparei um pouco melhor, eu já fiz treinamentos funcionais, além do treinamento de corridas, e consegui também me dar melhor nesta terceira maratona. Em 4 horas e 16 minutos, eu fiz um pace aí de 6:01, 6:02, ainda não tinha ficado satisfeito com a minha maratona. Mas o que é interessante de eu comentar com vocês é o seguinte, que essas minhas 3 primeiras maratonas foram em Curitiba, foram exatamente na minha cidade. E aí eu conhecia não só o percurso, mas também o deslocamento até o local do início e do final da maratona, toda a estrutura que iria montar, as ruas que iriam ser bloqueadas por conta, né, da maratona, e eu não tinha ideia do que era fazer uma maratona numa outra cidade. Aí em 2017 eu resolvi fazer a maratona de Porto Alegre. Quais são as lições que eu tiro com relação a isso? Quando você vai fazer uma prova fora da tua cidade, onde você não conhece as ruas daquela cidade, eu, por exemplo, não conhecia, eu posso dizer que eu não conheço Porto Alegre, a gente precisa se organizar muito mais, não só para a maratona propriamente dita, mas também com toda essa parte estrutural. É bem verdade que eu tinha me organizado bastante, mas algumas coisas aconteceram. Por exemplo, eu fiquei num hotel, né? E eu cheguei lá no hotel, conversei com as pessoas que estavam lá, os funcionários, para saber que horas era o café da manhã. Né? Afinal de contas, a maratona largava às 7 horas da manhã. E eu precisava estar um tempo antes.
O hotel, ele normalmente faz o seu café da manhã por volta das 7 horas até umas 10. E nesse dia eles estavam marcando para as 5 horas. É legal, porque afinal de contas eles estavam respeitando o fato de ser uma data de maratona. Isso é muito bacana. E foi legal, foi um horário legal, apesar de que no hotel que eu estava, muitos eram os corredores que iriam fazer a prova da maratona. Deu um certo congestionamento ali no café da manhã, mas foi tudo bacana, foi tudo legal, todo mundo se organizou, compartilhando as mesas, né? Enfim, todo mundo muito legal com relação a isso. Só que eu tinha que pegar um táxi ou um Uber para chegar até a largada da maratona. E aí foi o primeiro problema. Porque afinal de contas, a cidade estava muito mobilizada com relação a isso, então os Ubers, eu não sei como é que é o plural de Uber, mas enfim, os motoristas de Uber e também os taxistas estavam muito ocupados. E esse foi o meu primeiro desespero, porque apesar de eu ter pedido, no caso o táxi, para as 5h40, para chegar lá no local até umas 6 horas, e 7 horas era a largada, eu tinha 1 hora para fazer várias preparações, eu não conseguia táxi. Então foi um certo desespero, porque de repente o táxi não chegava e etc. Ficou muito estressante com relação a isso. Eu pensava comigo, meu Deus do céu, eu me preparei 4 meses para essa maratona e de repente eu posso perder por conta de não conseguir um transporte até lá. E isso é uma dica que eu dou agora para todos vocês que estão nos assistindo e ao mesmo tempo uma dica para mim, que quando a prova tem transporte, né, da própria organização, vale a pena você pagar um pouquinho mais para estar mais presente com relação a isso, porque daí você chega lá no local no horário correto. Então essa é a primeira lição que eu tirei numa maratona feita fora da minha cidade, numa maratona feita numa cidade que eu não conhecia. Afinal de contas, a ansiedade também é uma coisa que marca muito quando você vai fazer uma distância que é muito longa, né, para você. Uma outra coisa importante que eu aprendi é tentar controlar a sua ansiedade com relação a isso. Eu perguntava para o taxista, vai dar tempo de chegar lá? Ele falava, vai senhor, vai dar tempo, fique tranquilo, tal. Mas eu não conseguia acreditar nele. Enfim, eu cheguei na maratona 20 minutos antes da largada. E isso também foi um certo desespero, porque eu tinha que deixar o meu material lá no guarda-volumes, etc e tal, e eu não consegui fazer o aquecimento. Mas aí uma outra coisa que eu aprendi. Para uma maratona propriamente dita, que você tem 42 quilômetros, é possível sim, não sendo um atleta profissional, você usar o primeiro quilômetro como aquecimento. E foi o que eu fiz. Eu vi que eu não conseguia tempo para aquecer, eu fiz o seguinte, bom, no primeiro quilômetro eu vou correr um pouquinho mais devagar do que eu normalmente corro, né, para não sair muito, né, no sprint, e ao mesmo tempo, né, usar isso como aquecimento. E deu bacana, deu legal, foi muito interessante. Agora, tem coisas que ainda eu estou em dúvida com relação à maratona. Eu gostaria que, se você é uma pessoa que tem uma certa experiência na maratona, deixe as descrições aí embaixo, faça algum comentário para me dizer com relação a isso. Eu vou falar o seguinte, eu estava indo muito bem, eu estava indo num pace muito bacana, num pace médio muito legal, até o quilômetro 31 aproximadamente. Aí o bicho pegou, claro, né? A gente começa a ter dores pelo corpo, etc. E daí eu tive um problema no quilômetro 31. O que eu fiz? Eu segurei. Claro, né? Tem que usar a cabeça. Maratona tem que usar muito a cabeça. Diminuí o meu ritmo e fui indo. Naturalmente eu fui melhorando o meu desempenho. Só que chegou no quilômetro 35, meu Deus do céu, foi muito difícil, foi muito complicado. E aí que ficou um monte de ponto de interrogação na minha cabeça. Será que se eu tivesse feito os primeiros 34 quilômetros com um pouco menos de velocidade, ou seja, com um pace um pouco maior do que eu estava, eu teria quebrado? Ou eu teria cansado demais no quilômetro 35? Aí você fala assim, bom, então, sei lá, na próxima maratona a gente vê. Só que, gente, uma maratona você não consegue correr
num final de semana e no outro final de semana, ou 2 finais de semana depois, você correr uma nova maratona para fazer isso. Então, essa dúvida continua na minha cabeça, porque, afinal de contas, eu não sei se eu tivesse diminuído a minha velocidade nos primeiros 34 km, se eu iria cansar tanto no quilômetro 35. Outra dúvida que estava na minha cabeça é o seguinte: normalmente quando a gente se prepara para uma maratona, os treinos, o maior treino, o treino mais longo que a gente faz é de 35 km. Aí eu penso, será que foi por isso ou é a cabeça? É um monte de dúvida que tá que eu ainda tenho e que eu só vou poder tirar ao longo de próximas maratonas. Mas uma coisa eu achei muito legal, e esse é o outro aprendizado que eu tive. Nas maratonas anteriores eu tive só os treinamentos, e nessa eu tive também um controle da minha alimentação. Legal, hein? Agora só porque eu estou gravando, eu tive um controle da minha alimentação. Então eu fui na nutricionista, como a gente viu em vídeos anteriores. E isso fez com que eu não tivesse a cãibra. Isso para mim já foi um grande aprendizado. A maratona realmente não é fácil. É possível de se fazer, porque se eu fiz, qualquer um consegue. Mas a gente precisa se preparar. E você aliar os treinamentos funcional e a nutrição, eu fiz com que, ao mesmo tempo não tivesse cãibra, eu consegui baixar o meu tempo substancialmente. Eu fiz agora para sub 4. Né? Eu fiz em 3 horas e 52 minutos aproximadamente. Um pouquinho menos, mas enfim, 3 horas e 52 minutos. Então eu fico muito feliz de ter terminado mais uma maratona e conquistado mais essa medalha, essa aqui que eu não canso de mostrar, que eu não canso. Eu chego até a estar metido com relação a isso aqui. Essa é a grande verdade. Gente, eu me sinto um super-herói. Galera, o negócio é o seguinte: dá um joinha lá se você gostou desse vídeo, deixe seus comentários lá, de repente você consegue me ajudar a tirar essas dúvidas, de repente você tem alguma dúvida e que, quem sabe, eu com a minha pequena experiência, mais de 4 maratonas, consiga te responder. Beleza, galera? Um grande abraço, até a próxima, tchau!